Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios que envolvem a função afim e função polinomial do primeiro grau. Tá? Exercício parte 2. Tá? Então, exercício 1. Ó, determine m pertencente aos reais para que as funções a seguir sejam crescentes. Então, A, f de x igual a mx menos 5 e B, f de x igual a 3m mais 4x mais 2. Ora, para a função ser crescente, o coeficiente do x tem que ser positivo, né? O a, né? E o coeficiente do x aqui é o m, né? É o próprio m. Então, basta aqui que o m seja maior que zero. E aqui o coeficiente do x é 3m mais 4. Então, esse 3m mais 4 tem que ser maior que zero. Então, vamos isolar o m. Ó, tá? Então, 3m tem que ser maior que menos 4, né? Passando para lá. Né? E m é igual a menos 4 terços, né? O 3 vai passar a dividir. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 2. Ó. Determine o ponto de intersecção dos gráficos das funções f de x igual a x menos 3 e g de x igual a menos 3x mais 3. Bom, o ponto de intersecção dos gráficos é o ponto onde os gráficos se encontram, né? Eles se cruzam. Tá? Para qualquer gráfico, não só a função afim. Tá? Então aqui nós vamos ter duas funções afim, duas retas, eu quero saber onde as retas se cruzam. Tá? Veja aqui, ó, no gráfico, eu já tenho o gráfico das duas aqui, ó, tá? Para a gente entender o que tem que fazer, qual é o cálculo. Né? Aqui eu tenho a g de x, que é menos 3x mais 3, né? Função decrescente, ela corta o eixo y no 3, ó, tá ali no 3. Tá? E essa aqui é a f de x, que é x menos 3, é uma função crescente, corta o eixo y no menos 3. E elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Tá? Então eu quero achar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Esse é o ponto de intersecção. Ou seja, eu quero saber qual é o x desse ponto e qual é o y desse ponto aqui. Tá? Pelo desenho, dá para ver quase que é 1,5 aqui, aqui menos 1,5, não sei. A gente tem que calcular. Só o cálculo que nos dá a certeza. Só pelo desenho às vezes não dá para ver. Então é isso que nós vamos calcular. E como é que se calcula isso? Veja que f de x é o y da função f de x e g de x é o y da função g de x. E no ponto de intersecção, ó, esse y é o mesmo para as duas funções. Tá? Então, isso significa, e o x também é o mesmo para as duas funções. Então, se o y é igual para as duas funções, é porque o f de x é igual ao g de x. Tá? Então, eu vou igualar as duas funções. Ó. X menos 3 é igual a menos 3x mais 3. Tá? Então, toda vez que eu quiser calcular ponto de intersecção de gráficos, tá? Eu vou igualar, né, as funções que representam cada gráfico. Tá? Então, x menos 3 tem que ser igual a menos 3x mais 3. E vou resolver essa equação. Vou colocar tudo que é x de um lado que não tem do outro. Então, vai ficar x mais 3x igual a 3 mais 3. Então, x mais 3x é 4x, 3 mais 3 é 6, e x é 6 quartos, ou seja, x é igual a 3 meios. Então, x igual a 3 meios, né, é o x do ponto de intersecção. Ele é igual para as duas, porque eu estou igualando aqui. Tá? E agora, para calcular o y aqui, basta substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aquela ali, ó, f de x igual a x menos 3, ou y igual a x menos 3. Então vai ficar 3 meios menos 3. Tira o mínimo, que é 2. 2 por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3 vai dar 6. 3 menos 6 é menos 3, então vai ficar menos 3 meios. Então o y aqui, ó, é menos 3 meios. Logo, o ponto de intersecção é o ponto 3 meios menos 3 meios, tá? Na forma de coordenadas. Então aqui, ó, 3 meios menos 3 meios é o ponto de intersecção. Tá? Barbadinha. Tá? Antes de adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o comentário, né, e divulga nossos vídeos para seus colegas. Tá? Vamos para o exercício 3. Determine a expressão da função representada pela reta. Eu tenho essa reta aqui, tá? Como ela é uma reta, a função vai ser uma função afim. Tá? Então, basta identificar dois pontos. Né? Um ponto eu já tenho aqui, que é 1,7, ó, e o outro ponto é esse aqui, ó, tá? É o 0,2. Ó,
Então, a função afim, y igual a x mais b, veja que eu tenho esse ponto A e aqui eu estou chamando de ponto B. O ponto A é o 0, 2 e o ponto B é o 1, 7. Então, ele cai no exercício que a gente já fez, né? Vejo que o B aqui é 2, né? A gente já tem até o B da função, falta só o A. E para achar o A, basta usar o ponto 1, 7 e o B. Ó. O B vale 2, então o Y é 7, e o X é 1, então A vezes 1 mais B. Então 7 é igual a vezes 1 é A, mais o B que é 2. Então A é 5, 7 menos 2. Logo a função é Y igual a 5x mais 2. Barbadinha. Exercício 4. Dada a função y igual a 3x menos 6, determine no item A o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ora, no ponto onde o gráfico corta o eixo y, temos x igual a 0. Então, nós vamos substituir o x por 0. Y é igual a 3x menos 6, y é igual a 3 vezes 0 menos 6, y é igual a menos 6. Logo, o ponto é 0 menos 6. Barbadinha. É o B ali, menos 6. Como ele quer ponto, tem que ter as coordenadas. E B, o ponto onde o gráfico corta o eixo x. No ponto onde o gráfico corta o eixo x, temos y igual a 0. Então, eu vou igualar o y a 0. Então, 0 é igual a 3x menos 6. 6 é igual a 3x e x é igual a 6 sobre 3, ou seja, x é igual a 2. Então, o ponto é o ponto 2, 0. Bom, esse exercício aqui ele é importante para chamar a atenção uma coisa. Toda vez que eu quero um ponto que corta o eixo y, o x dele é 0. E um ponto que corta o eixo x, o y é 0. É o contrário. Então, isso serve para qualquer função, qualquer gráfico. Exercício 5. Considere a função afim f de x igual a x mais b, com x real. Se f de 2 é igual a 3 e f de 6 é igual a 3f de 3, calcule A e B. Então, veja, nós temos duas informações. F de 2 é igual a 3 e f de 6 é igual a 3f de 3. Eu quero o A e o B, eu quero a taxa de variação e o termo independente. Então, vamos primeiro pegar essa informação aqui. F de 2 é igual a 3. F de 2 é igual a 3 significa que quando o x é 2, o y é 3. Então, se eu substituir aqui o x por 2, a minha função, o y, é igual a 3. Então, f de 2 é 3, é igual a 2a, 2x, x é 2, 2a mais b. Ajeitando melhor, 2a mais b é 3. Então, daqui eu tirei essa equação que tem duas incógnitas. Vamos guardar ela no bolso para a gente usar daqui a pouquinho. Agora eu vou pegar a segunda informação aqui. F de 6 é igual a 3f de 3. Que nem aqui, f de 2 é igual a 3, significa que quando o x é 2, a minha função é 3. Então, no lugar do f de 2, eu coloquei 3. Eu igualei a 3. Então, f de 6 significa que quando o x é 6, a minha função é 3f de 3. Então, quando o x é 6, eu vou substituir o x por 6 aqui, e vai igualar a 3f de 3. Então, se x é 6, então fica 6 vezes a mais b. Então, a vezes 6 mais b é igual a 3 vezes o f de 3. O que é o f de 3? O f de 3 é o valor da função quando o x é 3. Então, substituindo o x por 3, eu vou ter a vezes 3 mais b. E é 3 vezes o f de 3. Então, é 3 vezes tudo isso aqui. Que é igual ao f de 6. Então, o problema é que tem que pensar um pouquinho a substituição aqui. Então, f de 6, eu vou substituir o x por 6. Então, 6 vezes a mais b é igual a 3f de 3. F de 3, eu vou substituir o x por 3. 3 vezes a mais b. Só que está tudo multiplicado por 3. Tudo multiplicado por 3. Agora, vamos ajeitar isso aqui. Aqui dá para eliminar o parênteses. Então, fica 6a mais b. 3 vezes aqui a vezes 3 vai dar 9a. E 3 vezes b vai dar 3b. Vamos igualar a zero isso aqui. 6a mais b menos 9a menos 3b igual a zero. 6a menos 9a dá menos 3a. E b menos 3b é igual a menos 2b, igual a zero. Então, eu tenho uma segunda equação com as mesmas incógnitas. Então, eu vou formar um sistema aqui. Então, eu tenho 2a mais b igual a 3 e menos 3a menos 2b igual a zero. Então, um sisteminha. Veja que eu posso usar
o método da adição. Ó, se eu multiplicar, se eu tiver 2b aqui, ó, com esse menos 2b, quando eu somar as duas equações, pode anular. Então, para ter 2b, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Então, 2a vezes 2 dá 4a, b vezes 2 dá 2b e 3 vezes 2 dá 6. Eu tenho que multiplicar os dois lados. Tá? E aí vou repetir aqui, menos 3a menos 2b igual a 0. Tá? Então, eu vou somar agora aqui. Ao somar, ó, 2a menos 2b vai cancelar. Tá? Então, 4a menos 3a vai dar a. Tá? E aqui dá 0 e 6 mais 0 dá 6. Então, o a é igual a 6. Tá? Já achei o a. Tá? E agora vamos achar o b. Basta substituir numa equação, por exemplo, aqui ó, no 2a mais b igual a 3, substituir o a por 6. Ó. 2 vezes 6 mais b é 3, 12 mais b é 3, b é 3 menos 12, né? E b é menos 9. Então achamos o a e o b. Tá? Se o problema pedisse a expressão da função, bastava substituir o a ali por 6 e o b por menos 9. Então a expressão é 6a menos 9. Barbadinha. Exercício 6. Ó. Dada a função real y igual a 3 menos 2x sobre 3, com x definido no intervalo de menos 2 a 3, determine o conjunto imagem. Bom, aqui isso aqui é uma função afim, né, decrescente, porque o coeficiente do x é negativo, né, os termos estão trocados de lugar, aqui é o b, né, então é b mais ax aqui, então o a, né, a taxa de variação é menos 2/3, é negativo, é uma função decrescente, e o b é 3. Tá? Então, ela está definida do intervalo menos 2 a 3. O que significa isso? Que essa função aqui só vale nesse intervalo. É como se fosse o domínio dela. O domínio dela é de menos 2 a 3. Então, com esse domínio, eu quero saber qual é a imagem. Então, para isso, basta fazer o seguinte. Eu pego cada valor, né, extremo aqui do intervalo, substitui na função e eu vou calcular o y, que vão ser os extremos do intervalo da imagem. Tá? Barbadinha. Então, ó, se x é igual a menos 2, né, vou substituir esse menos 2 na função. Então, 3 menos 2 vezes x, 2 vezes menos 2 sobre 3. Aqui, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Ó. Então, fica 3 mais 4/3. Tiro o mínimo, que é 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes 3, 9. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4, 4. E 9 mais 4 é 13. Então, y é 13/3. Tá? Então, quando x é menos 2, o y é 13/3. Tá? Agora, se x é igual a 3, tá? Substituindo ali também. Então, y é igual a 3 menos 2 vezes 3 sobre 3. Como aqui é multiplicação, eu posso simplificar o 3. Vai ficar 3 menos 2. Tá? E o y, então, é 1. Então, quando x é 3, o y é 1. Então, com isso, nós temos, né, o intervalo da imagem, ó, que é de 1 a 13/3, né, que é o y. Ó. Sempre no intervalo é do menor para o maior. 13/3 é maior que 1. Tá? Então, ó, quando x é menos 2, o y é 13/3. E quando x é 13, o y é 1. Tá? Veja o gráfico, né, para a gente, né, entender melhor isso aqui. Ó. O gráfico, né, é esse segmento de reta. Tá? Se o x fosse definido em todos os reais, eu seria infinito aqui. Mas como é no intervalo de menos 2 a 3, ó, aqui ó, de menos 2 a 3. Tá? Então, de menos 2 a 3 vai dar esse ponto aqui, ó, tá? Que é o 13/3. Né? Quando o x é menos 2, o y é 13/3. Ó, tá? E quando o x é 3, tá? Quando o x é 3, o y é 1. Ó. Quando o x é 3, o y é 1. Então, vai dar intervalo aqui ó, de 1 a 13/3. Ó. Então, essa aqui é a imagem. Veja que a imagem é os valores do y aqui. Né? E o domínio é os valores de x que tem ponta no gráfico. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 7. Ó. Os pontos A menos 2, 3 e B, 3, 1 pertencem ao gráfico da função afim y igual a x mais b. Estude o sinal dessa função. Ora, para estudar o sinal da função, eu tenho que achar a raiz da função, né? E para achar a raiz da função, eu tenho que igualar a função a zero. Logo, eu tenho que ter a função. Tá? Então, nós vamos montar a função, vamos calcular o a e o b. Tá? Então, para calcular o a, variação do y pela variação do x, né? Conforme a gente vem fazendo. x1, y1, x2, y2. Tá? Então, vai ficar ó, 1 menos 3, ó, variação do y, e 3 menos menos 2. Vai ficar 3 mais 2, que é a variação do x.
Então, 1 menos 3 é menos 2, e 3 mais 2 dá 5. E menos com mais vai dar menos. Então, a taxa de variação, o A, é menos 2/5. Agora, para achar o B, né, eu vou substituir em y igual a x mais b, pegando um dos pontos ali. Tá? Eu peguei o ponto aqui, ó, menos 2, 3. Ó, menos 2, 3. O y ó, é 3, tá? O x é menos 2 e o a é menos 2/5, mais b. Multiplicando aqui menos com menos vai dar mais, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4/5 mais b. O b é 3, passo 4/5 a diminuir. 3 menos 4/5. Tiro o mínimo, que é 5. Ó. 5 dividido por 1 é 5, vezes 3, 15. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 4, 4. E 15 menos 4 é 11. Então, o b é 11/5. Tá? Então, a função é y igual a menos 2/5 de x mais 11/5. O a e o b. Tá? Então, agora eu vou estudar o sinal da função. Vamos achar a raiz da função, ó, igualando a zero. Tá? Então, o y é zero. Ó, tá? Então, eu igualei a zero agora à esquerda aqui, porque passar o menos 2/5 de x fica positivo. Aqui fica mais fácil. Então, vai ficar 2/5 de x igual a 11/5. Quando eu tenho a igualdade de duas frações que têm o mesmo denominador, eu posso cancelar os denominadores. Não tem problema, igualar só os numeradores. Porque o 5 aqui que está multiplicando, está dividindo aqui, ele vai multiplicar lá, vai cancelar igual. Ó. Então eu já cancelo aqui. Então fica 2x igual a 11, ou seja, x igual a 11 meios. Então essa aqui é a raiz da função. Tá? E como a função é decrescente, ó, então fazendo aquele esqueminha, né, esse aqui é o eixo x, função decrescente, né, a raiz é 11 meios aqui. Tá? Vejo que à esquerda da raiz a função está acima do eixo x, então aqui ela é positiva, e à direita da raiz ela é negativa. Tá? Logo, se x é igual a 11 meios, então a função é zero, que é a própria raiz aqui, ó, igual a 11 meios. Se x é maior que 11 meios, então a função é negativa. Maior que 11 meios é para cá. Então a função é negativa, para baixo. Se x é menor que 11 meios, então a função é positiva. Menor que 11 meios, a função está acima do eixo x. Ela é positiva. Tá? Barbadinha. Exercício 8. Suponha que numa certa cidade existem duas empresas de táxi. A empresa A, que cobra R$3 de bandeirada e R$2,50 por quilômetro rodado. E a empresa B, que não cobra bandeirada, mas cobra R$4 por quilômetro rodado. Qual é a empresa que é mais vantajosa para o usuário? Tá? Bom, isso é um problema semelhante que a gente já fez, né, no início das nossas aulas sobre função afim. Então, vamos achar a função afim para cada empresa. Então, vamos ver a empresa A. Tá? Ela cobra R$3 de bandeirada, então a gente já sabe que esse é o valor fixo, é o B. E R$2,50 por quilômetro rodado. Então, isso aqui é a taxa de variação. Ó, tá? Então, vamos chamar de x a distância percorrida em quilômetro. Tá? Então, a empresa A vai ser, né, quanto que ela vai cobrar? Ela vai cobrar 2,5x mais 3. Eu vou chamar C de A, né, quanto ela cobra para fazer a corrida de táxi. Tá? Então, é a taxa de variação, que é 2,5 vezes o quilômetro rodado, mais 3, que é a bandeirada. Tá? Veja, é 2,50 por quilômetro. Se eu quero saber em 5 quilômetros, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Se eu quero saber em 3 quilômetros, eu vou multiplicar por 3. Então, o x está multiplicando 2,5. Tá? Barbadinha. Empresa B. A empresa B ela só tem taxa de variação. Tá? Ela não tem bandeirada. Então, a cobrança da B vai ser só 4x, né? Só a taxa de variação. O B é zero, porque ela não tem, né, bandeirada. Tá? Então, eu quero saber qual é a empresa mais vantajosa. Para resolver esse exercício, tem várias maneiras. Né? Eu vou fazer a resolução através da análise gráfica. Tá? Vamos fazer o gráfico das duas funções e analisar a partir do gráfico. Tá? Então, vamos fazer o gráfico aqui da empresa A. Então, eu tenho aqui o x e o quanto que cobra, a empresa A vai cobrar. Então, se o x é zero, tá, a cobrança vai ser 3. Claro, se eu botar zero aqui, 2,5 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. Então, 0,3 já é esse ponto aqui.
tá? É o início aqui, ó. Tá? É o valor inicial, quer dizer, tu entrou no táxi, já está, né? Já está sendo cobrado por R$3. Veja que valor negativo não vai existir aqui, tá? Agora eu vou pegar um outro valor qualquer, ó, por exemplo, 2. 2,5 vezes 2 dá 5, mais 3 dá 8. Então vai dar o ponto 2,8, ó, 2, 8 aqui em cima, ó, tá? E aí une os pontos, vai dar a minha semi-reta. Agora é uma semi-reta, porque ela começa aqui e não termina, tá? E aqui não tem quilômetro negativo, agora aqui, tá? Ele começa do zero, quilômetro zero é quando tu entra no táxi. Agora vamos ver o B aqui, ó, tá? O X e quanto que cobra a empresa B. Tá? Então, se o X é zero, né, 0 vezes 4 vai dar zero. Então, vai dar o ponto 0, 0, parte do zero. Tá? Se o X é 2, eu vou dar o mesmo valor ali, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Tá? Se o X é 2, né, vai dar o 8 ali. Ó. Tá? Então, ligando aqui, vai dar esse gráfico aqui. Tá? Veja que os gráficos se encontram nesse ponto aqui. Tá? Então, o que, que acontece nesse ponto? Tá? Nesse ponto, as duas empresas cobram a mesma coisa. Tá? Ou seja, quando a distância é 2 km. Tá? Quando a distância é 2 km, tá? Na empresa A, ó, na empresa A vai dar R$8. E na empresa B também vai ser 8. Por isso que é o ponto de intersecção. Tá? Então, agora analisando aqui, ó, tá? Resposta, ó. Aqui, ó, eu tenho a empresa A e aqui a empresa B analisando abaixo desse ponto. Então, abaixo desse ponto, ou seja, à esquerda de 2 até 2 km, veja que o gráfico da empresa B está abaixo do gráfico da empresa A. Então, o valor cobrado pela empresa B é menor que a empresa A. Tá? Então, a empresa B é mais vantajosa para corridas até 2 km. Tá? Até 2 km, ó, até aqui, ó, ponto de intersecção, a empresa B é mais vantajosa, porque ela está abaixo aqui da empresa A. Os valores cobrados são menores. Vejam, em 1 km, ó, a empresa B cobra 4. Né? E a empresa A cobra mais de 5 ali. Ó. Basta substituir ali, ó, tá? Por 1. Ó. Se eu substituir por 1 aqui, ó, por 1 km, 4 vezes 1 é 4. 2,5 vezes 1 é 2,5, mais 3 dá 7,5, dá 5,5. Tá? Então aqui, ó, aqui é 5,5 e aqui é 4. Então a empresa B é mais vantajosa. Tá? E depois dos 2 km, a empresa A, o gráfico da A está abaixo da B. Então a empresa A é mais vantajosa para corridas superiores a 2 km. Tá? Acima de 2, a empresa B. Tá? A empresa A ela é vantajosa. Tá? Barbadinha. Exemplo 9, exercício 9. Assim que temos funções formadas por duas ou mais sentenças. Construa o gráfico dessas funções. Tá? Então a gente vai fazer gráfico de funções chamadas funções de duas ou mais sentenças. Então, no item A eu tenho f de x igual a, tá? F de x é igual a x, né? Cx é menor ou igual a 2. E f de x é igual a 3, Cx é maior que 2. Então, por isso que é de duas sentenças, tá? Porque vai depender do valor do x. Ó. Quando o valor do x for menor ou igual a 2, a função é f de x igual a x. É a função identidade aquela. Né? É uma função afim. Tá? E se x for maior que 2, a minha função é igual a 3. F de x igual a 3. É uma função constante. Lembra que a função constante, o gráfico é horizontal. Não fizemos nenhum gráfico, né? Mas vamos aproveitar aqui. Tá? Então, vamos ver como é que se faz o gráfico. Ó. Tá? Veja que se x é menor ou igual a 2, ó, então eu vou identificar o 2 aqui. Ó. Aqui o 2. Ó. Menor ou igual a 2 é para a esquerda. Eu vou fazer o gráfico de f de x igual a x. Ora, f de x igual a x é aquele que o x é igual ao y. Então, ele vai passar aqui no 0, 0, no 1, no 2, 2, no menos 1, menos 1. Tá? Então, é esse gráfico, até o 2 aqui, ó. Só até o 2. Tá? Então, ele passa no 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Tá? Y é igual a x. Isso aqui é o y. Tá? E como o x é menor ou igual a 2, então, né, o 2 vai servir para essa função. Então, o 2 aqui é um ponto fechado. Ó, tá? O 2 ele serve para a função em cima. Esse 2 não serve para a função de baixo, porque é só x maior que 2.
Tá? Então, para x maior que 2, para valores maiores que 2, a minha função f de x é 3, ou seja, y é igual a 3. O y é sempre 3. Então, o y aqui vai ser sempre 3 para qualquer x. Quer dizer, quando o x é 3, o y é 3. Quando o x é 4, o y é 3, e assim por diante. Então, o gráfico vai ser aberto no 2 aqui, tá? E uma reta aqui horizontal, né? Seguindo infinitamente aqui. Tá? Então, esse é o gráfico da função constante para x maior que 2. Veja, o x maior que 2 não começa no 3, tá? Porque eu tenho aqui infinitos valores aqui, ó, que são maiores que 2. Tá? O único valor que não serve é o 2. Logo depois do 2, 2,00001 aqui, ó, já tem ponto no gráfico. Tá? Por isso que eu marco no 2 um intervalo aberto. E aqui é fechado para outro gráfico. Tá? Barbadinha. Letra B. F de x, agora eu tenho três sentenças. Ó. F de x vai ser igual a 2x mais 2, se x é menor ou igual a 1. F de x é 4, uma função constante, né? Se o x é maior que 1 e menor que 4. E f de x é menos 2x mais 12, se x é maior ou igual a 4. Então, vamos analisar. F de x é o y aqui. Ó. Então, o y é 2x mais 2 se x é menor ou igual a 1. É uma função crescente. Y é igual a 4 se o x está entre 1 e 4. Tá? Então, é uma função constante. E o y é menos 2x mais 12 para x maior ou igual a 4, uma função decrescente. Então, vamos ver aqui. Ó. 2x mais 2, tá? É esse gráfico aqui. Como é que eu sei? Ó? Vamos fazendo mentalmente. Ó. Tá? Se o x é 0, 2 vezes 0 é 0. 0 mais 2 dá 2, é esse ponto aqui. Tá? Se o x é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 2 vai dar 4. Tá? Como o x tem que ser menor ou igual a 1, eu vou só até o 1 aqui. Ó. E como ele é igual a 1, esse ponto aqui serve. Tá? Não tem problema nenhum, aqui vai ser fechado. Tá? Então, se eu tenho aqui o 2 e o 1, basta traçar aqui a reta, né? Aqui para trás. Tá? Se o x é menos 1 aqui, ó, tá? 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 2 dá 0. Ó. Menos 1, 0. E assim por diante. Tá? Eu só não estou colocando a tabelinha. Agora aqui, a função é constante, né? 4, quer dizer, vai ser uma reta horizontal aqui no 4, de 1 a 4. Então, no intervalo de 1 a 4, a reta é horizontal. Ó. Veja o fechado aqui, ó, a reta horizontal. Tá? Fechado porque o x pode ser igual a 1, tá? Para essa reta aqui. Tá? E y igual a 4, função constante, com x variando de 1 a 4. Ó. De 1 a 4 é uma função constante. E x maior ou igual a 4 é uma função decrescente. Então, de 4 em diante, ela é decrescente. Tá? E x maior ou igual a 4. Então, pode ser 4. Se eu substituir o x por 4 aqui, ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 12 dá 4. Então, se o x é 4, o y é 4. Então, a reta vai começar aqui. Ó, tá? E se o x é 5? Ó, 5 vezes menos 2 é menos 10. Menos 10 mais 12 é 2. Então, vai ser o 5, 2 aqui. Ó. Então, traçando a reta, ó, eu tenho o 2 e aquele ponto ali que é fechado, porque ele pode ser igual a 4. Tá? Então, aqui eu tenho o gráfico então, dessa função de 3 sentenças. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário.